Caríssimos irmãos e irmãs, estamos no quarto domingo do tempo do Advento. Todas as velas foram acesas e mostram desta maneira a iminente proximidade do Natal de Jesus. Acompanhamos na primeira leitura da missa de hoje, o livro de Samuel. A figura de Davi nos é apresentada. Davi foi escolhido para ser rei do povo de Deus. E Davi, depois de se instalar no palácio real, ele contempla, percebe que a arca da aliança estava dentro de uma tenda muito simples. Ele se vê num palácio, e aquilo que era de mais sagrado, a arca, estava numa tenda. Olha o que ele diz: vê, eu resido num palácio, e a arca de Deus está alojada numa tenda. Aí Davi se dispõe, pensa em construir um templo grandioso que seja digno de receber a arca da aliança. A arca da aliança, meus irmãos, era uma caixa, uma grande caixa, tinha uma tampa essa caixa, essa tampa chamava propiciatório. Quando se abria essa tampa, dentro da arca tinha 3 elementos que manifestavam a ação sobrenatural de Deus no meio do povo de Israel. Era o cajado de Moisés, era o pão, o maná, uma porção do maná, e as tábuas da lei. E o que acontece? Acontece que esta caixa tão frágil era deixada numa tenda tão frágil, e ele quer colocar a arca num lugar grandioso que seja digno. E aí Deus responde para Davi a essa pretensão que ele tem. Por meio do profeta Natã, Deus fala com ele. Olha o que diz Deus ao profeta: Natã, vai dizer ao meu servo Davi, assim fala o Senhor, porventura és tu que me construirás uma casa para eu habitar? Fui eu que te tirei do pastoreio, do meio das ovelhas, para que fosses o chefe do meu povo Israel. Fui eu que estive contigo em toda parte, e exterminei os teus inimigos. Fui eu que fiz o teu nome, o nome mais célebre, como o dos homens mais famosos da terra. Portanto, eu vou preparar um lugar para o meu povo Israel. Eu o implantarei, de modo que possa morar lá, sem jamais ser inquietado. Enquanto Davi estava querendo arrumar um lugar grandioso para a arca, Deus disse que era ele quem arrumaria um lugar para a habitação do povo. É claro que ninguém entendeu nada nesse momento, porque essa palavra que Deus dirige a Davi vai se cumprir centenas de anos depois, com a vinda de Jesus Cristo. A arca nova de Deus não é mais aquela caixa cuja tampa é o propiciatório. Mas a nova arca que Deus escolhe é Maria. A arca não traz mais o maná, as tábuas, nem o cajado de Moisés, mas agora esta nova arca porta o próprio Deus que se manifestará para a humanidade. E é interessante que é desta arca que vai nascer o templo poderoso de que Deus fala séculos antes nesse texto. Este templo vai nascer dessa arca. Em vez de ele portar a arca por primeiro, ele brota da arca. Quem é o templo grandioso? Jesus Cristo. Lembra na passagem que ele fala: destruí este templo e em 3 dias eu o ressuscitarei. O templo é o próprio Cristo. Maria gera o templo, para depois de gerado, ela também
para que depois de gerado ela também possa morar naquilo que ela gerou. Olha que bonito, o próprio templo. Meus irmãos, tempo do advento é tempo da espera, e nós olhamos hoje não mais a figura de João Batista. Nos últimos 2 domingos do advento, contemplávamos João Batista apontando o Senhor. Eis, preparai o caminho, porque ele vem ao vosso encontro. Neste domingo nós contemplamos não mais a figura de João que aponta o caminho, mas contemplamos a figura de Maria. Não mais aponta o caminho, mas gesta aquele que é o caminho, Cristo. No fundo, o 4º domingo do advento é sempre uma retomada do dia da concepção de Jesus. Nós voltamos 9 meses antes do nascimento de Jesus, que é a concepção, a festa da Anunciação, 25 de março. Hoje celebramos o mesmo mistério, o mistério da encarnação. Neste dia, Jesus passa, o Filho eterno de Deus passa a existir no ventre de Maria, por meio de uma resposta, né? Nós vemos o episódio do Evangelho, que aparece para Maria o anjo Gabriel. Quando, meus irmãos, aparece um arcanjo, os homens não suportam contemplá-lo, porque o arcanjo, um arcanjo, é o ser criado por Deus mais grandioso, mais esplendoroso, é o ser que mais reflete a presença do Deus infinito. Então, um arcanjo é um ser repleto de glória, e o arcanjo, quando se coloca diante de um ser humano, o ser humano não consegue enfrentá-lo, de tamanha a glória. Por isso que toda vez que aparece um arcanjo, o arcanjo tem que falar para a pessoa: não tenhas medo. Toda vez, pode pegar nos textos bíblicos, quando ele aparece no episódio lá de Tobias, quando ele aparece para José, para Zacarias, ele fala a mesma frase, porque a pessoa fica, como diz o texto do Evangelho, Maria também assim ficou perturbada. O que é esse ser? E Maria ficou mais perturbada do que os outros que contemplaram a presença do arcanjo, porque o arcanjo se prostrou diante dela. Ela ficou perturbada com a saudação, queria entender o significado da saudação. Por quê? Porque essa saudação muito diz no texto bíblico. Quando um arcanjo aparece, os homens é quem se prostra diante dele, porque a glória do arcanjo é infinita. Em Maria acontece o contrário. Um ser maior do que ela se coloca prostrado diante dela e diz a ela: ave cheia de graça. Ora, ele é maior do que ela. Se ele é maior em ser do que a figura de Maria, ele é mais cheio de graça do que ela. Por que ele diz a ela que ela é cheia de graça? Porque ela de fato foi escolhida para ser o sacrário do Deus infinito. Ela, mesmo sendo um ser pequeno, mais pequeno que um anjo, é uma mulher diferenciada, e ela é mais cheia de graça do que o anjo que é maior do que ela. Isso é muito bonito. E aí ele anuncia que ela vai dar à luz, mas ela tem que dar uma resposta. Deus nunca força ninguém a nada, nunca, nem a ir para o céu. Às vezes a gente fala da figura do inferno, parece que Deus vai colocar alguém no inferno, não é? Na verdade, o Deus vai dar o julgamento daquilo que a pessoa mesmo escolhe para si, porque Deus não pode escolher por ninguém. Ele nos entrega o livre-arbítrio, e com Maria não foi diferente. Ela teve de dizer um sim. Ela foi criada por Deus sem pecado, mas na hora H ela poderia dizer o não, mas ela foi fiel até o fim. Como diz Isabel para Maria: bem-aventurada aquela que acreditou, porque a partir dela, de Maria, será cumprido o que o Senhor prometeu.
E ela responde o sim: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Quando ela termina de falar essa frase, começa a gestar Jesus, imediatamente. Olha que belíssimo. É por isso que o texto da Bíblia vai dizer, depois que ela falou essa palavra, o anjo retirou-se. O anjo, não faz mais sentido ter o anjo aqui, porque agora ela tem no seu ventre aquele que é maior do que o anjo, o próprio Deus. Por isso que o anjo vai embora. Ela disse um sim. Acontece nesse momento com essa frase: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Acontece, meus irmãos, o que a igreja chama de união hipostática. Antigamente, antes dessa frase de Maria, Deus de um lado, humanidade do outro. O texto do Salmo diz sempre, por ser Antigo Testamento, que o Senhor observa a terra do alto céu. O Senhor olha a terra do alto céu. Eis o que diz o Antigo Testamento. Mas a partir dessa frase, ele deixa de olhar a terra no alto céu e começa a fazer parte da terra, com o corpo humano. Quando ela diz o sim, Deus eterno, a segunda pessoa da Trindade, adentra no seu ventre, e ali toma forma humana, começa a ser gestado um ser humano. Não mais olha a terra do alto céu, mas agora vive ao lado dos seus, tendo parte junto dos seus. Ele toma em si a humanidade. A união hipostática é o quê? Um ser humano é corpo e alma, não é? Começa a ser gestado no ventre de Maria um ser humano, corpo e alma. E tanto no corpo quanto na alma está a habitação, esta união da divindade. A divindade está no corpo e está na alma de Jesus. Olha que bonito. Deus não está mais distante, meus irmãos, da humanidade, mas está próximo, para que o homem também possa estar próximo de Deus. Por isso na missa a gente reza, toda a missa, a interlocução, quando o padre diz no prefácio: o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Ele está no meio de nós. Uma tradução mais correta: Ele está no meu espírito e no teu. Ele não está mais distante. E quantas vezes a gente se sente tão sozinhos, porque somos ingratos. Deus está em nós, e Deus quer, a partir da ação nossa como cristãos, também transformar os ambientes onde nós convivemos. Às vezes, diante das dificuldades da vida, nos sentimos tão fracos, nos sentimos tão insignificantes, e o Senhor vem dizer hoje: olha, eu não estou mais distante de você, mas agora eu faço parte da sua humanidade, eu estou em você, Ele está no meio de nós. Portanto, tudo é possível se nós de fato acreditarmos nessa verdade. Isabel acreditou, por isso que se cumpriu também na sua vida, bem na velhice, essa gravidez de João Batista. E o texto da Bíblia vai dizer: porque para Deus nada não é impossível, porque Ele está no meio de nós. E essa verdade deve de fato permear os nossos corações, tirar o desânimo, tirar a melancolia, tirar a falta de esperança, tirar o cansaço, e colocar essa frase em prática: crer, mesmo que a vida seja difícil, crer que Ele está no meio de nós e que Ele quer agir em nós. Nós temos parte da divindade. Nós temos parte na divindade depois que Maria disse essa frase, aparentemente tão insignificante, mas que mudou a realidade de toda a criação. Logo mais no ofertório, meus irmãos, o padre vai colocar no cálice o vinho, e o vinho é a figura da divindade. E logo em seguida ele põe uma gotinha de água. A água é a figura
da nossa fragilidade humana. Na missa, sobremaneira na liturgia eucarística, nós que somos aquela gotinha insignificante, entramos na divindade. E quando nós entramos em Deus, ninguém pode mais nos separar. Depois que o padre coloca essa gota de água no vinho, nenhum ser humano é capaz de separar mais esta água daquele vinho. Quando nós entramos em Deus, podem vir tribulações, podem vir problemas, situações, enfermidades, desempregos, tantas coisas, mas ninguém nos tira da divindade. Mas é preciso entrar na divindade, é preciso que essa água entre no vinho. Esse é o desejo de Deus, o convite hoje. Entre nesse altar, e ninguém, nem nada, vai te separar de Deus. E tudo que você tem que enfrentar, você vai enfrentar com um coração muito diferente. Muito diferente. Deus se mostrou para nós, por meio da revelação da Escritura, nos diz a segunda leitura. Agora, olha o que diz São Paulo aos Romanos. Agora, por meio da pregação da igreja, este mistério foi manifestado, mediante as escrituras proféticas, conforme determinação do Deus. Conforme Deus assim determinou, foi levado ao conhecimento de todas as nações. Nós temos o conhecimento disso, basta que nós de fato mergulhemos no mistério da encarnação. Cristo se faz homem, para fazer de nós parte dele, que é Deus. Aceitemos isso, entreguemos as nossas vidas e deixemos que Deus nos transforme. Deus utilizou outrora de uma arca tão frágil para se manifestar àquele povo, e nos nossos últimos dias também utilizou de uma outra arca frágil também, uma criatura tão pequena, Nossa Senhora, mas a partir da pequenez, a partir da sua humildade, Ele manifestou-se ao mundo de maneira gloriosa. E hoje a nova arca somos nós. Deus quer que nossa arca, que somos nós, que nós nos adentremos nas tendas das nossas casas, e que por meio daquilo que nós vamos receber, que é a Santíssima Eucaristia, que nós, adentrando-nos às nossas tendas, por meio de nós haja transformação das nossas tendas. Mas é preciso que nós de fato mergulhemos em Jesus, e as coisas vão se transformando. Força e coragem, o Senhor está próximo, quer nascer em nós e nossas famílias, e quer contar conosco, para que Ele possa também nascer, lá nas nossas tendas, às vezes tão distantes dEle, mas Ele quer se utilizar de nós, para fazer dessa tenda frágil, uma tenda de santidade, de glória. Permitamos que Ele faça isso em nós. Assim seja.